Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Por que será que os filmes e novelas, os conteúdos religiosos não ficam muito bom, muito legal, igual está na Bíblia Sagrada? Por que será que isso acontece? Eu assisti essa novela Gênesis na Record e gostei muito. Então eu estava assistindo a novela e vendo ali cenas interessantes e pensando a respeito, a cena lá, por exemplo, que o Noé, o filho dele, vai na cidade, que tá aquele caos, que ele ajuda uma mocinha desesperada lá, mãe de um bebê que está sendo usado como refém pelos criminosos lá na cidade, que está se prostituindo para conseguir pelo menos que o filho dela fique vivo. E aí, como o Noé e o filho dele ajudam ela fica tão grata que ela, naquele momento, pensa em pagar eles com o mais do mesmo, né? Pagar eles com prostituição. E eles falam que não precisa, que ajudou porque quis ajudar, entendeu? E aí eu pensei, mas se eles levassem ela para a realidade deles, ela ia achar a realidade deles maluca. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se adapta ao inaceitável, acha as pessoas cristãs malucas, entendeu? Porque eles na cidade acreditavam que ele era doido da cabeça, de estar construindo uma arca, gastando o que tinha e o que não tinha para construir a arca, obedecendo o Deus Altíssimo. Então, o que ia acontecer? Ela também não ia querer ficar com eles, ia achar a maluquice deles. Tá trabalhando pra caramba, porque Noé, como ninguém acreditou nele, ele só conseguiu a ajuda da família dele para construir a arca de Noé. E das noras dele, né? Que os filhos arrumaram como pretendente as noras dele, que tinha descendência de Caim também, ou uma das noras lá, alguma coisa assim. Então, ele só conseguiu a ajuda de quem acreditou nele ali para construir a arca. E ele gastou todos os recursos que tinha, trabalhou, cortou por conta própria as madeiras junto com a família dele, usou o que tinha que mexer com comércio também de vinho, essas coisas, para poder trocar em troca de ferramentas de trabalho, as coisas para ir construindo a arca, né? Porque só ele e a família dele que acreditaram. E o pessoal da cidade, acostumado com o inaceitável, viver daquele jeito, aquela vida excomungada, via ele como doido. Então é por isso que ela não foi junto com eles, não dava para eles levar ela junto com eles por causa disso, porque ela, por achar aquilo que vivia como algo lógico, que tinha uma certa razão, via o Noé, a família dele, como um malucão, né? O Noé, malucão, porque assim, não dá para acreditar em algo além do normal, algo superior. Não dá para acreditar na magia, achando inaceitável normal, achando aquela vida horrorosa normal, achando que eles é que são mais inteligentes de viver daquele jeito horroroso. Então, eles falaram que não precisava. Aí foi Noé comentando com o filho dele, mas isso que eles vivem não é vida, como é que eles podem viver desse jeito? E foram para continuar construindo a arca. E ela ficou com aquela vida horrorosa lá, mesmo depois de ter sido salva, porque eles queriam até fazer mal ao filho dela, uma coisa horrorosa que é a cena lá, você precisa ver isso na novela. E faz sentido que é isso, as pessoas que se adaptam ao inaceitável vê os cristãos, o pessoal religioso como louco. As pessoas que se adaptam à vida destrutiva vê os fiéis como abobado, como idiotizado, como loucos. E aí foi isso que aconteceu. Noé construiu a arca com a família e aí veio o dilúvio e se salvaram.
Só que teve uma cena nessa novela que eu olhei e falei, tá aí, ó, essa cena tá errada porque eles usaram a lógica humana e falharam. Ali nessa cena eles falharam. Eles usaram a lógica humana. Que pena. Perderam, falharam. Ficou vergonhoso essa cena. A cena que ficou vergonhosa é o seguinte: a cena do diabo se esgueirando, naquele momento que Noé tá ali fechando a arca, coisa e tal, para ir embora, o diabo se esgueirando conseguiu entrar dentro da arca de fininho, né? De gaiato no navio, igual que a musiquinha abobada. E aí, quando a água tomou conta ali, eles foram flutuando, foram embora, né? Quando a água subiu ali, eles foram embora, levando o diabo junto, dentro da arca. Aí eu olhei aquilo ali e falei, vixe, que pena. Na hora de fazer o conteúdo, eles erraram nessa parte. Porque o fumacento é imortal, a água não é problema para ele, entendeu? Por isso está até escrito na Bíblia, né? Por isso está escrito na Bíblia Sagrada, quando Deus fala na Bíblia Sagrada, você será destruído, irá demorar, mas será destruído. É um espectro, né? Cheio de espectro das trevas, né? Não tem problema o dilúvio não atinge ali. Então, o que acontece? Os espectros trevosos ali, na hora que encheu de água tudo e cobriu tudo, a família escapou, eles continuaram invencíveis, continuaram normais, aquela treva depressiva, continuaram normais, porque eles andam dentro d'água para toda parte, a matéria não os atinge, a matéria não limita as ações das forças do mal. Eu olhei e falei, vixe, mas essa aí podia mostrar no máximo é o diabo zombando de Deus, que podia mostrar nessa cena. Oh, mas de novo, hein? De novo o senhor quis salvar os seus. O que adianta? Uma hora o senhor vai ter que baixar essa água, uma hora eles vão ter que ficar em terra firme, o senhor não vai conseguir fazer eles viver aí nessa arca para sempre. Eles vão ter que se reproduzir, proliferar. Tempo é o que eu mais tenho para acompanhar. O diabo podia estar zombando de Deus nessa questão, nesse momento. Ali, aqueles espectros sobrevoando a água, andando debaixo d'água, podia mostrar até o espectro do diabo andando debaixo d'água e olhando a arca. Eu vou aqui acompanhando, viu? Estou acompanhando aqui debaixo da arca, aqui, ó. Tem onde eles vão com isso? Essa sua estratégia é falha. Enquanto o senhor não tirar eles daqui, o senhor não consegue salvar eles de mim. Pode aí, fazer o que o senhor quiser. Faz o que o senhor quiser. O senhor sabe que eu vou atazanar eles do mesmo jeito. O senhor não consegue livrar eles de mim enquanto eles estiver comigo aqui. Podia mostrar no máximo isso, né? O diabo zombando de Deus ainda. E aí, quando chegou Noé com a família lá no monte, a água baixou, a proliferação continuou, misturado os agraciados com Deus, com os amaldiçoados, porque a descendência de Caim também escapou, porque Deus amaldiçoou Caim, né? E falou que quem atentasse contra um descendente de Caim seria 7 vezes mais amaldiçoado, né? Quem atentasse contra eles, a descendência deles seria 7 vezes mais amaldiçoado. Então, ali já misturou a raça dos abençoados com os amaldiçoados nessa questão. Mas é isso, essa parte é que ficou falha, por quê? Porque usaram a lógica humana por descartarem o poder real de um ser de vida eterna. Descartaram o poder real de um ser de vida eterna. O espectro macabro fumacento. Descartaram o fato dele ser um fumacento trevoso, que a matéria de Deus não pode matá-lo. Tiro, porrada e bomba não pode matá-lo. Dilúvio não pode matá-lo.
ao ponto dele não ter medo nem de fogo, que também ele acredita que não é capaz de matar ele, né? Então é isso que faz ele zombar tanto de Deus nas alturas, porque até hoje Deus não conseguiu destruir ele por causa disso, entendeu? Aí o Fumacento nos acompanha de perto, nos usando uns contra os outros, se passando por Deus e todo mundo para nos deixar confusos, fazer a gente ter medo de Deus e todo mundo, ficar com pânico dos membros da própria família, com a capacidade dele de ir lá e cai para lá, para cá, né, atravessando todo mundo. Então o diabo faz uma farra com a gente aqui. E o único jeito da gente não ser total destrutivo, né, com a libertinagem psicológica, é a gente ficar mais alinhado ao ensinamento de Jesus Cristo, ter pudor moral cristão, filtro moral cristão, para não sermos libertinos igual o diabo, porque a libertinagem não é libertadora igual eles falam para nós. Sabe por quê? Porque o pecado da carne, a fragilidade da carne e a intensidade dos prazeres carnais que o diabo gosta, que os seres trevosos gostam, nos faz mal. Eles gostam com a intensidade da putaria, mas tão fervorosa que é prejudicial para nós. Pense no seguinte, se você duvida, se você for estuprado pelos espectros do diabo, eles bombam em você numa velocidade destrutiva sem cessar, incessante. E se você não tiver uma proteção divina, você não suporta, você tira a própria vida. Gruda em você, fica igual um cachorro louco a noite inteira até você desistir de viver. Então, ao ponto que precisou chegar uma equipe espiritual comandada por Jesus Cristo e castrar um para me proteger. Então é isso. Só a proteção de Jesus Cristo é capaz de nos proteger e nos livrar de todos os males. Mas a nossa limitação física é muito inferior ao espectro destrutivo do diabo. É um pé de desigualdade. Se Jesus não intervir para nos proteger, a gente não consegue nem viver. O espectro das trevas são capazes de roer os nossos ossos, a nossa carne, fazer a carnificina com o nosso corpo material. Enfiar a mão na nossa cabeça, atravessar dedo na orelha para o outro lado, faz uma farra com o nosso corpo natural normal ao ponto de a gente surtar, a gente enlouquecer. Se não tem a intervenção de Jesus Cristo para nos proteger, a gente enlouquece mesmo. A gente pira mesmo. A gente surta. A gente passa mal ou a gente se mata ou causa algum estrago gravíssimo. Porque o diabo, os espectros das trevas, se passam por Deus e todo mundo para nos enganar. Então, é muito poderio para nos destruir. Se a gente não tem proteção de Deus, ele consegue nos destruir. Se a gente não tiver a proteção de Deus, se ele não tiver misericórdia de nós, se ele não gostar da gente, o diabo nos destrói com uma facilidade sem comparação. Se nós não tiver a proteção de Deus, ele nos destrói com uma facilidade sem comparação. Por ele ser imortalizado em trevas, em fumaça densa, trevosa, faz uma farra aqui nesse mundão. Então só Deus que consegue nos proteger e nos livrar de se matar, suicidar, de nos destruirmos e destruirmos uns aos outros. Porque o poderio de destruição é bem maior do que os filmes de ação. Então é por isso que os filmes religiosos, séries, desenhos, não chega a ficar muito bacana quando eles tentam usar uma lógica terreno humana,
o tal diabo encarnado. Não tem diabo encarnado. Não existe o mal encarnado. Isso aí é uma filosofia psicológica fraca também. Não existe um mal encarnado. Ele entra em qualquer um, ele usa qualquer um. Entendeu? Então não tem esse negócio de mal encarnado. Ele não é em carne e osso. Ele é um espectro das trevas mais poderoso do que nós seres humanos em carne e osso. É claro que ele consegue fazer uma farra com a gente aqui na Terra. E para a gente ter uma proteção superior à do diabo, precisamos estar sim bem com Deus lá em cima para termos proteção. E também o nosso psicológico tem que estar mais fiel a Deus lá em cima para termos pudor moral cristão, para repudiarmos esse tipo de ação. O diabo conseguir fazer essas coisas com a gente. Senão a gente perde até a vontade de viver, tá bom? Então, para os filmes fiéis ficar bom, ficar melhores, as séries, as novelas, eles precisam ver dessa forma. Que existe magia real mesmo de Deus intervindo e nos protegendo, e existe também os espectros das trevas que vivem nos ofendendo, que vivem nos fazendo mal, que se sente os fodões por conseguir atravessar a parede, entrar nas pessoas, fazer acontecer. Só o nosso pudor moral cristão, a nossa lógica cristã sendo oposição a ele, que nos faz bem, tá bom? Que Deus abençoe todos, até, né, a gente morrer em carne e osso e Deus nos levar, que aí fica melhor ainda, tá? Com Deus todo mundo, eu vou aqui e fui.